E aí, galerinha do nono ano, tudo bem? Professor Murilo aqui mais uma vez. Vamos começar então a videoaula dessa semana. Muito bem, nono ano. Aula 20, primeira aula do volume 3, capítulo 5. Como tema da aula de hoje, temos Analyzing a News Article, analisando uma notícia, um artigo, uma reportagem. Para poder fazer a análise desse tipo de texto, a primeira coisa que nós temos que entender, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é, do que se trata um article ou um news article. Para isso, eu trouxe aqui então a pergunta: What is a news article? O que é um artigo? O que é uma reportagem? A news article discusses current or recent news of either general interests, daily newspapers, or of a specific topic, magazines, club newsletters, or technology news websites. A news article can include accounts of eyewitnesses to the happening event. O artigo de notícia pode incluir testemunho de pessoas que viram o evento acontecer. It can contain photographs, statistics, graphs, recollections, interviews, polls, debates on the topic, etc. Pode conter, além do texto, fotografia, estatísticas, gráficos, memórias, entrevistas, pesquisas, debates no assunto e etc. Headlines can be used to focus the reader's attentions on a particular or main part of the article. Frases, chamadas de headlines, podem ser usadas para chamar a atenção, para focar a atenção do leitor em um assunto, em uma parte particular do artigo ou em uma parte principal do artigo. Headlines em português seria o título da matéria. The writer can also give facts or detailed information, following answers to general questions like who, what, when, where, why, and how. O autor, o escritor do news article, também pode nos mostrar fatos e informações detalhadas que geralmente respondem a perguntas mais abertas, perguntas mais generalizadas, como perguntas de quem, o que, quando, onde, por quê ou como. Percebam então que um news article em momento algum trabalha com opinião. Ele fala sobre fato, sobre testemunhas, sobre pessoas que viram um determinado assunto, um determinado acontecimento acontecer, pessoas que têm um pedaço da verdade para contar. Se você está interessado em começar a ler news articles em inglês, eu recomendo esse website. Seguindo aqui o QR Code, você vai entrar no website que se chama News in Levels, notícias em níveis. São notícias verdadeiras, de sites de noticiário verdadeiro em inglês, ou seja, nada aqui foi inventado, tudo aqui é verdadeiro, são notícias publicadas verdadeiramente, porém, o texto foi readaptado para diferentes níveis de leitura em inglês, pensando em pessoas que estão aprendendo a língua inglesa. Então, um texto pode estar adaptado para o nível 1, Level 1, Level 2 ou Level 3. Por que você não experimenta? Why don't you give it a try? Alguns têm o link que te leva ao site original,
que pode ser um site de jornal mesmo, para você ler o texto original, como pode ser uma reportagem que está filmada, então tem o vídeo no YouTube. Alguns têm até mesmo alguns exercícios de perguntas e respostas para ver o quanto você entendeu. Tenta lá, é um site bem legal e completamente gratuito. Depois que você entendeu o que é um news article, podemos entrar no nosso livro. Vamos direto para a página 6. E podemos começar então a fazer o nosso pre-reading, atividades de pre-reading, atividades de antes da leitura. What's the political system in the United States? Qual é o sistema político dos Estados Unidos? Para quem não sabe, presidential, igual ao Brasil, presidencial. Who's the head of the state in this country? Quem é o chefe de estado? The president, o presidente. What's the name of the current head of state in the United States, and how long will his or her mandate be? Quem é? Qual é o nome do atual chefe de estado nos Estados Unidos e de quanto tempo é o mandato dessa pessoa? Então, para quem não sabe, Donald Trump. The mandate will be of 4 years. O mandato vai ser de 4 anos, já está passado da metade agora, claro. E uma foto dele, para quem não sabe quem é o Donald Trump. Agora, já começamos a explorar o texto. Continuamos na página 3, mas já olhamos para o texto na página seguinte. Desculpe, continuamos na página 6. Look at the text on the next page and answer these questions. What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Sabemos que é an article, um artigo, porque é disso que estamos falando. Where can it be published? Onde artigos podem ser encontrados? Newspaper, the internet or flyer? Newspaper, com certeza. On the internet, também. Flyer é panfleto. Dificilmente encontramos artigos em panfletos. Panfletos geralmente contêm textos muito menores do que artigos. Então o texto diz: Political polarization is about feelings, not facts. Polarização política é sobre sentimentos e não fatos. In a 2016 survey, many Democrats and Republicans said that members of the other party were more likely to be closed-minded, dishonest, and immoral compared to other Americans. Numa pesquisa de 2016, muitos democratas e muitos republicanos falaram que os membros do outro partido muito provavelmente são mais closed-minded, de mente fechada, desonestos e imorais, comparados aos outros americanos. Ou seja, quando um democrata foi perguntado o que você acha do republicano, e quando a um republicano foi perguntado o que você acha do democrata, um descreveu o outro exatamente igual. Ambos se descreveram da mesma maneira. Ninguém pesquisou isso. É tudo achismo. Não é facts. São feelings. Não são facts. Não são fatos. São feelings. Então ali tem os resultados, né? Closed-minded, dishonest, immoral, unintelligent and lazy. Lazy, preguiçoso, é o que não tinha ali em cima, né? Why do people despise those who are politically different from themselves? The answer lies with a widespread cognitive phenomenon called group polarization. When you talk only to those you agree with, or listen only to news that affirms your opinions, you become more radical in your beliefs. Se você só conversa, só lê, só estuda aquilo que você já acredita, você fica cada vez mais radical naquilo, e quem é contra ou simplesmente não acha que aquilo que você acha é tão correto, você fica radicalmente contra aquela pessoa. From my perspective, there is no easy fix.
The trouble lies with people regarding political affiliations as group identities and their political parties as wearing teams in a winner-take-all deathmatch. Right? Então, o problema está, não tem solução fácil, e o maior problema está que as pessoas veem os partidos políticos como grandes competidores em uma partida de vida ou morte, em que o ganhador leva tudo e o perdedor morre, fracassa, sem nenhuma chance de reconquista da vitória. Um texto bem legal. The article is based on a survey. What is the survey about? What Democrats and Republicans say about the members of the other party. Which was the characteristic they mentioned the most in the survey? Closed-minded. Who do Americans usually dislike? Those they regard as politically different from themselves. What's group polarization? When you talk only to those you agree with, or listen only to news that affirms your opinions, you become more radical in your beliefs. What's dangerous about group polarization? The trouble lies with people regarding political affiliations as group identities and their political parties as warring teams in a winner-take-all death matches. The article presents both facts and opinions, underline an example of a fact, and highlight an example of an opinion. So here we have answers may vary. Aqui as suas respostas podem variar. O que eu trouxe do texto foi fact. In a 2016 survey, many Democrats and Republicans said that members of the other party were more likely to be closed-minded. Opinion. From my perspective, there's no easy fix. A fact is a statement that can be verified or proved to be true, while an opinion is a personal belief. Então foi a maneira com que eu montei a resposta, porém, vocês podem ter montado de uma maneira um pouquinho diferente. Quando nós respondemos perguntas de acordo com um texto, e especialmente um texto que é baseado completamente em fatos, não em opiniões, as respostas não precisam ficar exatamente iguais, mas dificilmente elas mudam muito. Então, assim, o que vocês responderam no livro aí precisa estar exatamente igual ao que eu estou respondendo aqui, em qualquer uma das perguntas? Exatamente igual? Não. Mas não tem como fugir muito, né, pessoal? Então, comparem aí as respostas de vocês com as minhas e percebam. Tá só um pouquinho diferente, uma palavrinha ou outra? Não tem problema. Tem muitas diferenças? Então tem que olhar de novo o que você fez aí e o que eu fiz aqui. E perceber qual foi o problema, o que ficou diferente. E perceber se tem que mudar o que está escrito aí no livro de vocês. How does the author state his opinion? Which expression does he use to highlight his point of view? From my perspective, what is the main fact the author presents in the article? The result of a survey that clearly shows the political polarization in the US. What is the main opinion the author presents in the article? How does he defend this idea? The political polarization is something negative. He writes about polarization and its disadvantages and uses data or facts to support this idea. Is the information in the article trustworthy? Which characteristic indicates its reliability? Yes, it is. The article includes survey data to prove facts, presents information about the author, who's a specialist, and is available at a reliable source, the Nearman Foundation website connected to Harvard University. Então, aquilo que eu falei, articles são fatos, não são opiniões. Então, tem uma pesquisa por trás disso, por isso a gente pode confiar num article. Articles are based on facts, not opinions. Don't go around reading and sharing fake news. Sempre muito cuidado com as fake news, ok, pessoal? Para casa, vocês têm um texto, um artigo com 5 perguntinhas. Leiam e respondam. No próximo vídeo, a correção.
Thank you very much. Muito obrigado e até mais.